Gostaria de refletir com vocês nessa manhã um texto que fala sobre nosso padrão de comportamento enquanto cristãos. E eu gostaria de a gente analisar um pouco mais a fundo isso, né? Porque muitas vezes os cristãos tentam viver por um código de regras, né? Eles tentam viver como se ainda estivessem na antiga aliança e usam o ensino da Escritura na forma de mandamentos. A gente sabe que a lei é boa, é santa e perfeita, né? Que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável, porque ela reflete a vontade de Deus para nós. Mas quando nós entendemos que nós podemos segui-la pelos nossos próprios esforços, como se fossem mandamentos para o qual a gente tem capacidade de obedecer completamente e viver à altura deles, já é o nosso orgulho e a nossa vaidade falando mais alto dentro de nós, e nós não compreendemos o sentido da palavra de Deus para nós. Então, eu quero ver isso com vocês nessa manhã, a partir de alguns aspectos fundamentais do padrão de comportamento do cristão, tá? E isso está lá na carta aos Hebreus, nós temos refletido na carta aos Hebreus, né? Nos últimos capítulos, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, e nós vamos refletir sobre os versos de 1 a 6 nessa manhã. Porque o texto é muito denso, muito rico, não dá para a gente passar daí e refletir com alguma profundidade, né? Mais do que isso. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Hebreus 13, versos de 1 a 6, e vamos refletir juntos na palavra de Deus. Amém? Diz assim, Hebreus 13, 1 a 6. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, pois Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Esse é um texto que fala de uma temática importante do padrão de comportamento dos cristãos, né? Na verdade, ele aborda 3 aspectos importantes. Eu quero analisar esses 3 aspectos com vocês, né? Ele fala do amor fraternal, juntamente com a hospitalidade, e o cuidado, a compaixão por aqueles que estão sofrendo. Ele fala do relacionamento conjugal, né? E ele fala do amor ao dinheiro, de bens, né? E muitas vezes nós lemos isso e falamos assim, então eu vou me esforçar para viver assim. E isso é bacana, é muito bom, né? Que a gente se esforce para viver assim. Mas se o cristão não compreende, não lê isso, e humildemente reconhece que não está à altura desse padrão, não percebe que somente Cristo tem esse poder para viver à altura desse padrão que está aqui, ele jamais vai conseguir viver e avançar e ter prazer em viver dessa forma, não ser um fardo, não ser um peso tentar viver dessa forma, não ser uma luta diária e constante contra a sua própria alma, seus desejos, né, suas paixões mais íntimas para viver dessa forma, né? Não vai ser uma guerra contínua, né? De cair, voltar, triste, abatido, né? Mas vai ser um prazer, vai ser uma alegria cada vez maior viver de acordo com esse padrão. Quando nós compreendemos que somente Cristo em nós pode nos fazer ter prazer em viver assim, é que nós realmente começamos a dar espaço para o Espírito Santo operar na nossa vida, para que nós possamos viver à altura do que Cristo viveu, porque ele viveu perfeitamente segundo esse padrão, né? Então é interessante, porque esse nosso texto, na verdade,
ele aborda esses três aspectos da nossa vida, e é muito importante a gente entender isso. Esses três aspectos, eles estão em harmonia com o que o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, vai dizer que são as três áreas com que o cristão é continuamente tentado na sua vida, né? Para desagradar a Deus, para desonrar a Deus, para ofender a Deus com seu pecado, né? Então, são as três áreas em qual o ser humano decaído da graça de Deus, né? Ele é continuamente na sua carne tentado a viver segundo exatamente o contrário desse padrão que está aqui. E essas áreas, João vai dizer na sua epístola, que são o seguinte, queridos. Olha só, ele diz assim, 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, eu não gosto muito dessa tradução, porque ela diz assim, ó, tudo que há no mundo, a cobiça da carne, que são nossos prazeres sensoriais, nossos prazeres físicos, né? Sexo, alimento, bebida, né? Todas essas coisas. A cobiça dos olhos, que é a cobiça por bens, por ter coisas, né? Por buscar nossa segurança nas riquezas, né? Em posses, né? No dinheiro. E a ostentação dos bens, na verdade, há uma tradução muito melhor que chama isso de a soberba da vida, que está alinhado com essa terceira área onde nós somos continuamente tentados, que diz respeito a poder, a busca por poder e fama, a busca por ser exaltado, a busca por ser reconhecido, a busca por ser aplaudido continuamente. Então, a busca por controle, por domínio, por estar acima dos outros, por se sentir superior, por ser melhor, né? Ou parecer melhor, né? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Então, essas são as três áreas. E o autor de Hebreus, ele elege, então, áreas da nossa vida onde nós somos exatamente tentados nesses três aspectos. Nos prazeres como um fim em si mesmo, para buscar satisfação por nós mesmos, fora de Deus, né? Não vendo os prazeres como uma bênção adicional que Deus nos dá para vivermos aqui, né? A cobiça dos olhos, né? Ou os maus desejos dos olhos, que é esse anseio por ter, por buscar satisfação na riqueza, nos bens, e segurança nos nossos bens, né? E não em Deus, né? De novo, é uma cobiça contra Deus. E a soberba da vida, que é essa busca não pelo poder de Deus sobre nós, mas a busca de nós sermos nós mesmos deuses, nós termos poder, né? Quantos cristãos não passam a vida buscando poder espiritual, para depois simplesmente dizer, olha só os dons que eu tenho, olha como eu falo muito melhor do que os irmãos, olha as coisas que eu realizo e faço, né? Ou seja, não é Cristo em mim, é o meu ego, né, que aparece. Então, essa é a soberba da vida, essa busca por controle, por domínio, por poder, por ser exaltado, por ser reconhecido, por ser aplaudido, né? O Provérbios, tem um provérbio lá no fim do livro de Provérbios, se eu não me engano, Provérbios 26, que vai nos dizer, não seja você que se louve, que se elogie, né? Seja outro sempre que te louve e te elogie, que reconheça as suas qualidades, as coisas boas que você tem, né? Mas esse que tem a soberba da vida está sempre buscando um lugar de destaque, uma posição de poder, uma posição de controle, de domínio sobre o outro, de manipulação e de fama e de sucesso para parecer melhor, né? Então, queridos, voltando para o nosso texto de Hebreus, nós vemos exatamente isso aqui. Primeiro, a soberba da vida, porque o nosso texto diz, seja constante o amor fraternal. Esse é o poder do cristão, o amor. O reino do Filho de Deus, amado, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, o oxigênio desse reino é o amor, né? O amor é a marca daqueles que participam desse reino. Se não tem algum amor na sua vida, então você precisa checar se você está realmente na fé em Cristo Jesus. Não é o poder, né?
não é a busca por poder, mas é a busca por amor, por viver esse amor. Amor a Deus acima de todas as coisas, amor ao próximo como a nós mesmos, né? E é muito interessante porque o verbo que o autor de Hebreus usa aqui para amor não é o amor ágape, como Jesus usa, né? Para o amor a Deus e o amor ao próximo e o amor entre os irmãos. Mas é o amor a Filadélfia. É a palavra que ele usa aqui para amor fraternal. Filadélfia, que vem o amor filos, o amor entre irmãos, entre amigos, né? O amor dos nossos afetos mais profundos, de amizade mais profunda, né? E o amor que cuida um do outro, né? Então, esse amor também é para ser contínuo entre nós, né? Não é para ser só eventualmente, né? Não é para nós termos uma relação de disputa, de competição, de olha, eu preciso ser reconhecido, eu sou mais importante, eu sou melhor do que você, e de poder, e de disputas e competições. Mas é uma relação de amor contínuo, de se dar, de fazer o bem para o outro, de cuidar do outro, né? Então aqui você tem uma associação do amor fraternal, filéos, né? E do amor ágape, porque ele diz para não se esquecer de receber bem os irmãos na sua casa. Esse é o verdadeiro amor, né? Não é aquele que quer se sobrepor sobre os outros, mas é aquele que quer servir. Então, acolhe na sua casa os irmãos, recebe, como nós estamos sendo muito bem recebidos aqui na casa do Flávio e da Patrícia. Então, você é recebido e você é amado, né? Você sabe que é amado através do gesto do irmão, da irmã, das famílias, né, quando te acolhem. E nós precisamos ser assim, acolhedores, né? Ter nosso coração aberto para o outro e ter nossa casa aberta para receber os irmãos, receber a igreja do Senhor, né, que é viva, são pessoas, né? Não é um prédio, né? E então nós nos reunirmos e confraternizarmos e compartilharmos nossos dons, nossa amizade no Senhor e também o amor ágape do Senhor, né? Que supre a necessidade daqueles que estão necessitados. Então ele termina dizendo essa parte: lembrem-se dos que estão na prisão, como se estivesse preso com eles. Lembre-se daqueles que estão sofrendo, que estão sendo maltratados. E aqui ele está se referindo também à igreja, à comunidade da fé, né? O que ele está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo para nós que a vida do cristão, a vida da comunidade da fé, a vida da igreja do Senhor, é diferente da vida do mundo. É um padrão diferente, né? Você realmente, continuamente se importa uns com os outros. Você continuamente está aberto para acolher e receber uns aos outros. E você tem compaixão daqueles que estão sofrendo e vai ao encontro deles, como se você estivesse sofrendo como eles. Mesmo que você não esteja, você vai se dispor a dar um passo em sua direção, para minorar, reduzir, diminuir aquele sofrimento, né? De alguma forma alegrá-los, de alguma forma levantar a moral deles, de alguma forma suprir as necessidades que eles estão passando naquele momento. Então, ele está falando da comunidade da fé, porque a comunidade da fé estava sendo perseguida, e nesse momento tinham muitos presos. Continuamente tinham irmãos presos, líderes presos, e sendo maltratados, pessoas sendo tiradas de suas casas, perdendo seu direito à cidadania, né? Eram párias da sociedade, né? Então eram marginalizados, eram torturados por causa de sua fé. E aí ele está dizendo, lembre-se deles, sofra com eles, vá ao encontro deles, né? Então isso é um padrão inverso do padrão que busca poder, né? Que busca fama, que busca sucesso. É um padrão contrário, né? Contra a cultura do padrão que busca a soberba da vida, né? E esse é o padrão da vida cristã. E isso só é possível quando você reconhece que você por si só não pode. O cristão genuíno, quando ele lê isso, ele diz, Senhor, como eu estou distante disso. Misericórdia, Senhor. Perdoa-me, né? O cristão genuíno, ele olha para isso e vê a distância da vida dele disso aqui, ele se arrepende e humildemente se curva diante do Senhor para confessar os seus pecados e, de novo, abraçar a cruz. Porque isso só é possível quando nós estamos, para a nossa velha vida, o nosso velho padrão, para a soberba da vida, crucificados com Cristo na cruz do Calvário.
Nós precisamos, como Paulo ensina em Romanos 6, reconhecermos que fomos unidos à morte de Cristo na cruz há 2000 anos atrás, para a nossa velha vida, e ressuscitamos para um novo padrão de vida, viver para agradar o Senhor e não a nossa própria alma, a nós mesmos, né? Como diz o Senhor Jesus, dizendo não, negando a nós mesmos e tomando a sua cruz, nos dispondo a morrer para nós mesmos, para viver uma vida de seguimento a Jesus. Então, isso significa não só reconhecer que você foi crucificado com Cristo na sua morte, pela fé, mas a cada dia se reconhecer como morto, né? Se entender como morto para essa velha vida, esse velho padrão da soberba da vida, e então viver profundamente o amor fraternal de uma maneira contínua, viver a hospitalidade cristã de uma maneira contínua, viver a compaixão para com aqueles que sofrem de uma maneira contínua, né? Esse é o novo padrão que ele traz nessa área. E na área dos maus desejos da carne, né, a cobiça da carne, ele fala no verso 4, o casamento deve ser honrado por todos. O casamento deveria ser tido em alta estima. E nós vivemos num tempo em que o casamento é tão banalizado, né? Tão desrespeitado, tão desonrado, né? O casamento deveria ser honrado porque, segundo a Escritura Sagrada, o casamento é um reflexo, é um espelho da aliança de Deus com o seu povo, com cada um de nós. E a aliança de Deus com o seu povo é uma aliança eterna de amor e fidelidade. E essa é a aliança que os cônjuges celebram quando se casam, né? Da qual o anel que nós usamos, né, que nós chamamos de aliança, é apenas um símbolo. A aliança verdadeira, o pacto é feito nos corações, é feito na alma, no espírito, e é um pacto eterno de amor ágape, porque é esse o termo que ele usa no grego, quando ele fala desse amor, por exemplo, quando Paulo fala em Efésios 5, né? E como você lê lá em Deuteronômio, a palavra hebraica é correspondente, é esse amor de Deus por nós, que ama mesmo quando não está sendo amado, correspondido. É esse amor profundo de Deus, né? Gracioso, né? É o amor que perdoa sempre, é o amor que está sempre acolhendo, é um amor que deseja o bem do outro, que age para o bem do outro, e não para buscar sua própria satisfação. A sua própria satisfação vem do mesmo amor do outro para com você, né? Então é uma aliança de duas mãos, de duas vias, né? De amor e fidelidade, né? Então Deus diz, ele mesmo, né, falando pelos profetas, que ele tem ciúmes do seu povo, que essa aliança é única. E quando há o adultério, no qual o nosso texto se refere, o adultério, você imagina um copo de água límpida, né? Você acabou de tirar de uma fonte de água pura, né? E esse copo de água você acrescenta uma gota de qualquer produto químico. O que aconteceu com esse copo de água? Essa água foi adulterada. Essa água talvez não seja nem mais potável, nem mais boa para se beber. Essa água está contaminada, está impura. E isso é adultério. Adultério é você contaminar essa aliança de amor e fidelidade. E, queridos, isso é um problema, né? O nosso texto diz assim, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. É muito importante, porque o adultério, né, e a imoralidade sexual, seja ela de qual a natureza for, que contamina essa aliança matrimonial, contamina os laços de amor e fidelidade de um casal, um homem e sua mulher, como ensina a Escritura, é a única exceção que o Senhor Jesus Cristo abre lá no Evangelho, você pode ler isso lá em Mateus, a única exceção para que essa aliança seja rompida de vez é quando há imoralidade sexual no casamento, quando há infidelidade, quando o casamento é contaminado pelo adultério. E Jesus, então, abre essa exceção para aquele que foi vítima do adultério, da infidelidade do outro, né? Então, não importa se em todo problema do casal os dois estão envolvidos, mas sempre há um que comete o adultério, né? Então, se é um só, a outra parte diz o Senhor que está livre dessa aliança, né? Por quê? Porque a aliança já foi rompida, já foi adulterada, já foi contaminada.
E por que exceção? Essa exceção? Queridos, porque a Bíblia ensina que quando o casal se une, um homem e uma mulher se unem em casamento, no leito conjugal, eles se tornam uma só carne, né? Essa aliança que Deus nos diz que nós nos tornamos um só com Ele também e uns com os outros, espiritualmente. O homem e a mulher se tornam uma só carne, um só ser, né? Ainda que conservem sua individualidade, eles se tornam uma só carne, né? Quando um sofre, o outro sofre com ele. Quando um se alegra, o outro se alegra com ele. E esse vínculo, principalmente com o passar do tempo, vai se aprofundando no casal cristão, né? Vai se aprofundando essa intimidade que não é só sexual, mas é também a intimidade da alma, a intimidade do espírito, né? Essa cumplicidade do casal, né? Essa alegria de ser um só, vai se aprofundando. E quando isso é contaminado de alguma forma pela imoralidade sexual, queridos, restaurar isso, só o poder de Deus. E com muito sofrimento, né? Então, eu como pastor já tive contato com muitas vidas destroçadas por questões similares. E, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, é por isso que Jesus abriu essa exceção. Porque, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem buscar essa restauração. As pessoas não conseguem fazer o que é necessário e perdoar continuamente, e trabalhar isso nas suas almas. Tanto a pessoa que sofreu com adultério, quanto a pessoa que adulterou, que precisa fazer muito mais para poder ser restaurada alguma coisa da confiança que existia. Mas a verdade é que essa relação já foi contaminada de alguma forma. E talvez nunca mais volte a ser a mesma. Nunca mais o olhar dos cônjuges seja o mesmo um para o outro. Restaurar essa confiança quebrada é dificílimo. Ainda assim, Jesus não ordena que você se separe e se divorcie. Ele diz que existe esse caminho possível, mas o caminho que a Bíblia nos convida é o caminho da restauração e do perdão. E isso é complicadíssimo. Então, o nosso texto em Hebreus, ele diz assim, esse não é o padrão do cristão. O padrão do cristão é ter alegria nessa aliança de amor e fidelidade para sempre, né? Como a gente diz no casamento, né? Na alegria, na tristeza, né? Na bonança, na enfermidade, né? Em todos os momentos, você está junto um para o outro, porque você é um só agora, né? Então ele nos convida a amar o outro como Cristo amou a sua igreja, a ponto de se sacrificar por ela, e nos convida a respeitar o outro como parte de nós, né? O apóstolo Paulo vai escrever em Efésios 5, você não vai se maltratar na sua carne, né? Você não vai querer o seu próprio mal. Você vai querer o seu bem. Por isso mesmo, você vai querer o bem do seu cônjuge, né? Tanto homem quanto mulher. Então, o cristão que está crucificado com Cristo e a cada dia toma a sua cruz para seguir Jesus, ele está vivo para viver essa vida para agradar a Deus e ao próximo. E o seu próximo mais próximo é aqueles da sua casa, especialmente seu cônjuge, seus filhos, né? Então ele vai viver para agradá-los, respeitá-los, amá-los e vai ter alegria nisso. O prazer dele vai estar nisso, porque ele não está voltado para si mesmo, buscar sua própria satisfação momentânea e epidérmica, né, que vai trazer muita tragédia para a sua vida, mas ele vai querer buscar o prazer de fazer o outro bem, né? Dar prazer ao outro, satisfazer o outro e fazer o outro feliz, né? Então, você tem aqui a soberba da vida, você tem no versículo 4, a cobiça da carne, e você tem nos versos 5 até o 7, até o 6, perdão, você tem a concupiscência, o mau desejo, a cobiça dos olhos, pelos bens, né? Pela ostentação dos bens. Aí sim, pela ostentação dos bens, como está nessa minha tradução, né? Então ele diz assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro, né? Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Então, queridos, veja bem, ele está dizendo que é o Senhor que cuida de nós. E quando nós vivemos essa vida no Espírito Santo, né,
não no nosso poder, mas no poder do Espírito Santo, por amor a Deus, por amor ao outro, né? Nós vamos encontrar nossa confiança nele, né? Nós vamos ouvir ele dizendo: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Eu vou cuidar de você, eu zelo pela sua vida, pelas suas necessidades, né? Podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei, né? O que me podem fazer os homens? Então, aqueles irmãos, por que ele diz isso, o que me podem fazer os homens, citando o profeta? Porque os homens estavam fazendo mal ao povo de Deus, estavam tirando suas coisas, suas casas, seus bens. Mas Jesus nos ensina o que no Evangelho? Lá no Sermão do Monte. Não se preocupe com o que você vai comer amanhã, com a sua roupa que você vai ter que vestir. Não se preocupe com essas coisas. Eu cuido de vocês. Busquem o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas, né? Então, queridos, vejam bem. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, né? A Bíblia não ensina que o dinheiro é o pior de todos os males. Os bens são o pior de todos os males. A Bíblia ensina que o amor, a idolatria ao dinheiro, o apego, a avareza, é como se fosse uma idolatria, né? Porque você está botando a sua confiança em algo que não é Deus, né? Assim como quando você busca seu prazer fora do padrão que Deus estabeleceu para nós buscarmos, assim como quando você busca ser você mesmo Deus, exercendo poder sobre os outros, né? Você também, quando você coloca o seu coração nos seus bens e nas riquezas, na busca por dinheiro, você também está idolatrando, você está ofendendo a Deus, não confiando nele, né? Então, por isso, a avareza é um pecado similar ao da idolatria, diz a palavra de Deus, né? Então, queridos, esse é o padrão, né, do cristão, que nós humildemente temos que reconhecer que só conseguimos viver quando a cada dia nos admitimos como mortos para a nossa velha vida com Cristo e ressurretos para uma vida de agradar o Senhor, segundo a sua palavra, e agradar aqueles que estão à nossa volta para a glória de Deus, né? Servir ao nosso próximo, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, que Deus nos fortaleça, que a gente possa reconhecer, olhar para esse texto, admitir aquilo que estamos falhando, nos arrepender, confessar ao Senhor e retomar a nossa vida de seguimento de Jesus, de acordo com o padrão altíssimo que ele estabeleceu para nós, para a sua glória, né? Esse é o padrão do caráter de Deus, esse é o padrão da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual ele nos convida a imitarmos, né? Deus abençoe, graça e paz, meus queridos.